É isso aí, é perseverar, viu, Rafa? É perseverança a palavra-chave. Diga para o seu irmão, a palavra-chave é perseverança. Sabe por quê, meus irmãos? Porque perseverar é muito mais difícil do que largar para trás, do que jogar a toalha. Perseverar exige esforço. Sabia disso? Você estar todo domingo na presença do Senhor exige esforço. Ganhar os céus é conquistado facinho, não é? Não, é fácil ir para o céu. Não? Será que é só eu que acho que é fácil? Não. Os céus, o reino do Senhor, ele é tomado por esforço. Só se esforça quem tem um objetivo. Amém. Sabia disso? Tanto no real, tanto no natural, quanto no sobrenatural. As pessoas que alcançam níveis mais altos de sucesso são aquelas que se esforçam mais. São os perseverantes. São aqueles que não desistem, não retrocedem. Amém, meus irmãos? Porque dentro de nós há um DNA de excelência correndo. Sabia disso? Nós que somos novas criaturas em Cristo Jesus, nós que somos transformados pelo poder da palavra, tem algo muito especial dentro de você. Sabia disso? Tem algo muito forte, vencedor dentro de você. Um espírito de excelência, um espírito de guerreiro. O que você precisa para enfrentar essa semana? Você já tem. Pode ter certeza absoluta. Ah, pastor, eu tenho muitos desafios. Eu preciso de inteligência, você já tem. Eu preciso de sabedoria, você já tem. Eu preciso de garra, você já tem. Porque um espírito de excelência habita em você. Se você precisa de saúde, você já tem. Jeová Rafa é contigo. Se você precisa de provisão financeira, Jeová Jiré é contigo. Você já tem tudo o que você precisa para conquistar. O Senhor é contigo. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ser fortes e corajosos. Coragem. Diga para o seu irmão, coragem. É tudo o que você precisa para vencer essa semana. É acordar de manhã cedo e fazer o que precisa fazer para que no final da semana você possa ter a recompensa que você foi buscar. Amém? É muito mais fácil ficar em casa, debaixo dos cobertores, no arzinho geladinho, né? Orlando aí tá batendo 95, 100 graus quase todo dia. É muito mais gostoso ficar em casa, é ou não é? Fala a verdade. Mas, vendo o quê? Vendo Gênesis em casa. Mas Deus recompensará aquele que esforça. Amém? O lugar mais alto do pódio só é alcançado por aquele que persevera. E o que é perseverar? É não desistir jamais. Aconteça o que acontecer, diga para o irmão, aconteça o que acontecer, eu não vou desistir jamais. Amém? Diga para o seu irmão assim, o Senhor tem o melhor para a sua vida. Aleluia! É o que nós vamos aprender hoje na palavra do Senhor. Que só atinge o lugar mais alto, só alcança sucesso aquele que não desiste. Porque a palavra do Senhor é clara. O Senhor nos mostra na sua palavra que Ele não se agrada daqueles que retrocedem. Aquele que começa um projeto e larga pelo caminho, o Senhor não se agrada. Qual é o seu projeto aqui para os Estados Unidos? Você tem que ter um projeto, você tem que ter um projeto familiar, você tem que ter um projeto financeiro, um projeto de negócios, você tem que ter um projeto espiritual. Qual é o seu projeto espiritual? Hoje nós falamos aqui do projeto de vida. Você tem que ter um projeto, porque o projeto vai te dar direção, vai te dar um norte do ponto onde você está, do ponto A, para te levar para o ponto B, que é o seu alvo, o seu objetivo. E durante essa jornada, durante essa caminhada, o seu GPS pode até fazer alguns desvios, mas parar pelo caminho, jamais. Amém? Vai ser necessário recarregar o combustível algumas vezes, vai ser necessário trocar pneus durante essa jornada, mas nada vai te parar. Amém? Porque o Espírito de excelência habita em você. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Aleluia! Salva de palmas então para Jesus. Coisa linda! Abra a sua Bíblia, você que trouxe, em Hebreus, capítulo 10. Glória a Deus. Fiquei muito feliz com essa palavra poderosa que o Senhor inspirou a irmã Ritiele. Já profetizei que a irmã Ritiele vai pregar em grandes congressos, né? Em nome de Jesus, Você viu como é que ela veio vestida a caráter? A caráter.
Pregadora da palavra de Deus. E eu não estou brincando não, viu? É verdade. Tudo isso que eu falo é inspirado pelo Senhor. Amém? Todo aquele que diz, eis-me aqui, Deus usa. Sabia disso? Diga para o seu irmão, se você disser, eis-me aqui, Deus vai te usar. Diga para o seu irmão com voz de profeta, se você disser, eis-me aqui, Deus vai te usar. Deus vai te usar, Rafa. Deus vai te usar, viu, Bernardo? Maria, Deus vai te usar. Outra Maria também. Deus vai te usar. Amém? Maria aí do fundo, ó, baixando a cabecinha. Deus vai te usar. Edilson nem olha pra cá. Edilson nem olha pra cá. Deus vai te usar também, viu, varão? Amém? Quem encontrou, diga amém. Hebreus, capítulo 10. Amém? Edilson, encontrou? Glória a Deus. Hebreus, capítulo 10, verso 35. Lembrando que esta palavra não é uma palavra motivacional, ela não foi escrita, ela não foi pensada para te dar um gás momentâneo. Essa palavra foi escrita pelo seu Pai Celestial para te revelar uma verdade espiritual, princípios, nós vamos aprender mais princípios, e toda essa palavra só tem um objetivo, te tirar do ponto A, que é esse lugar onde você está, e te levar para o ponto B, que se chama céu, presença do Senhor, presença de Deus. Você tem um destino certo. Sabia disso, Maria? Você foi feita para morar no céu. Sabia disso? Amém. Você e a sua casa têm um destino certo, morar no céu. Diga para o seu irmão, você tem um destino certo. Mas com voz de profeta, não é com dúvida não. Você tem um destino certo. Viu? Você tem um destino certo, seu destino é o céu. Viu, pastor Sidney? Está recebendo aí, né? Pastor Sidney recebe tudo. Pastor Sidney não deixa passar nada. Tudo ele levanta a mão, tudo é da glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Ele cata, não sai da igreja de jeito nenhum. Glória a Deus por isso. Hebreus capítulo 10, verso 35. Olha que palavra forte e poderosa. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Isso é uma ordem. Por quê? Porque ela tem grande galardão, tem mérito, tem prêmio, tem bênção para aquele que confia no Senhor. Já começa por aí. Verso 36. Com efeito, tendes necessidade. Olha que palavra-chave. Necessidade, segunda chave, de perseverança. Para quê? Havendo feito toda a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Verso 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Aleluia. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, preste atenção nesse verso, que isso é uma palavra profética sobre a sua vida. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos, deixa a Bíblia aberta para você acompanhar. Pai, em nome de Jesus, esta é a sua poderosa palavra, santa, bendita, em todos os tempos. Pai, nós recebemos essa palavra como sendo verdade para as nossas vidas e nós não abrimos mão dessa verdade, Pai. Nós não abrimos mão da nossa bênção, nós não abrimos mão, meu bom Deus, de sermos pessoas perseverantes diante de Ti e na Tua presença. Te pedimos, meu bom Pai, que o Senhor venha revelar os céus aqui essa noite, que o Senhor tenha misericórdia, amor por nós, que o Senhor haja com graça e que o Senhor venha cada vez mais, meu bom Deus, se revelar para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento e no poder do Senhor. Te pedimos, meu bom Deus, que o Senhor venha falar conosco de maneira poderosa mais uma vez, em nome de Jesus. E que a partir de agora o meu eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer. E quem crê diz? Amém. Meus irmãos, nós precisamos aprender a ser perseverantes. Perseverança é uma palavra-chave nos dias de hoje, porque nesse mundo tão dinâmico que nós vivemos, as pessoas começam e desistem muito rapidamente. As pessoas hoje em dia elas estão sem norte, elas não sabem o que querem, elas não sabem se aquilo que elas estão fazendo vai trazer algum resultado para elas não sabem se começam a caminhar pela esquerda, se começam a caminhar pela direita. Tem gente que não sabe se começa uma faculdade, tem gente que começa a faculdade e de repente, pelo menor problema, pelo menor desafio, já para pelo caminho.
Tem gente que começa negócio e daí as primeiras 2 ou 3 portas fechadas a pessoa desiste. Meu irmão, se você não tiver um alvo estabelecido, você não vai chegar em lugar nenhum. A palavra do Senhor mostra claramente que nós precisamos ser perseverantes. Porque uma vez que nós decidimos seguir segundo a palavra do Senhor, é muito mais difícil para nós. Mas a palavra também revela que se nós perseverarmos, nós vamos ter sucesso naquilo que a gente faz. Veja bem, se você perguntar às pessoas de mais sucesso no planeta, essas pessoas, pelo menos as que começaram por si mesmas, elas vão dizer que elas enfrentaram muitos desafios para chegar no lugar onde elas chegaram. Se você começar a conversar com Jeff Bezos, por exemplo, o fundador da Amazon, o CEO da Amazon, você vai descobrir que ele começou na garagem da casa dele. Sabia disso? Na garagem da casa dele. Se você procurar na internet, você vai encontrar as fotos do início. E a Amazon, por causa da perseverança desse homem que nem cristão é uma das maiores, um dos maiores marketplaces do planeta. Marketplace vende de tudo, tá? É uma das maiores. Por quê? Porque ele perseverou. Mesma coisa, o Bill Gates. O Bill Gates começou com 17 anos de idade num computador que, se você olhasse para o computador, você não daria nada, porque o computador onde ele começou era um computador que fazia menos operações matemáticas do que uma simples calculadora hoje em dia. Mas eu percebo que pessoas de sucesso, pessoas que não desistem, além delas serem perseverantes, tem uma outra palavra-chave muito importante que nós precisamos buscar de Deus para que nós possamos alcançar lugares mais altos, que se chama visão. Sabia disso? Jeff Bezos lá atrás, talvez se ele não tivesse visão e olhasse para a garagem dele com os livros todos amontoados, talvez ele tivesse parado pelo caminho. Não, sabe o quê que eu vou fazer? Eu vou abrir uma livraria porque eu vou sair da minha garagem. Não, ele não abriu uma livraria física. Por quê? Porque ele teve visão e conseguiu enxergar que a internet um dia seria o que nós estamos vivendo hoje. Ter visão não é para qualquer um. Ter visão é para pessoas perseverantes e que fazem o dever de casa. Dever de casa, o que é, pastor, o dever de casa? É fazer aquilo que ninguém mais quer fazer. É ser o que ninguém mais se habilita a ser. Como assim, pastor? Fazer o que precisa fazer. Eu vou lavar, se for preciso, eu vou varrer, se for preciso, eu vou varrer o chão até eu poder comer nesse chão, vou lavar o banheiro até eu poder comer dentro do banheiro. É você pagar o preço. Ser perseverante é pagar o preço devido. Sabia disso? Meus irmãos, a palavra do Senhor mostra que o nosso Senhor ele é abençoador, mas a maioria das bênçãos estão fora da igreja. Por quê? Porque o povo da igreja está querendo tudo de mão beijada, tudo de maneira fácil. E o Senhor nos mostra que a terra prometida ela foi conquistada com esforço. Sabia disso? Para você conquistar uma terra, para você sair do Brasil e vir para os Estados Unidos, você venceu desafios? E se você, ao chegar nos Estados Unidos, tivesse de agarrar gigante na unha para você tomar conta, para você tomar posse da terra, será que você faria da mesma forma? Canaã, ela foi tomada na unha, no braço. Teve guerra, teve sangue derramado. Uma vez que Deus lança a promessa, não significa que vai vir para você de mão beijada. Nas partes mais difíceis, naquilo que o Senhor sabe que não é possível para você, Deus entra com a provisão necessária, Deus faz aquilo que você não pode, mas até chegar esse momento, depende de você. Bate a mão no peito e fala assim, a partir de hoje, eu vou fazer o que precisa ser feito. Meu irmão, fazer o que precisa ser feito é fazer as coisas chatas. É fazer aquilo que ninguém mais quer fazer. Mas uma vez que você colocou na cabeça, uma vez que você traçou um objetivo, você tem que trabalhar duro, acordar mais cedo, dormir mais tarde, para você conquistar o seu objetivo. No mundo natural é assim e no mundo espiritual é assim também. Para Jesus alcançar a cruz do Calvário, até aquele momento onde ele disse, Pai, a ti eu entrego o meu espírito, eis-me aqui. Você acha que foi fácil? Foi uma caminhada, uma jornada muito longa.
Apesar do ministério de Jesus ter durado 3 anos, mas foi 3 anos de desafios. 3 anos enfrentando a dúvida das pessoas. Eu sei que tem gente que duvida de você também, mas a sua perseverança vai mostrar para essas pessoas que aquilo que Deus te prometeu foi de fato Ele quem prometeu, porque a conquista já está nas tuas mãos. Mais dia, menos dia, vai depender de você. Mais dia, menos dias vai alcançar. A bênção do Senhor vai alcançar a sua vida. Se você não desistir, você chega lá. Sabe quem é que não recebe bênção? Sabe quem é que não conquista? É aquele que desiste pelo caminho. Só o que desiste. Sabia disso? Porque esses lugares mais almejados, a medalha de ouro, ela vai exigir sempre mais esforço do que a medalha de prata. Para você conseguir o lugar mais alto do pódio, você vai ter que superar todos os demais. Eu não estou falando de outras pessoas, mas eu estou falando dos desafios que o inimigo coloca na sua vida todos os dias. Não é fácil ser povo de Deus. Sabia disso? Não é fácil ser povo de Deus, porque você só pode jogar com as armas que o Senhor te permite. Porque das portas para fora, as pessoas têm diversas opções. Mas você não, você tem que ser honesto, você tem que ser certo com as pessoas, você tem que ser correto com as pessoas, você tem que ser verdadeiro, você não pode mentir. Você tem que andar segundo a palavra do Senhor. Amém? Mas a vantagem é a seguinte, tudo que você conquistar é duradouro. Amém. Sabia disso? Você não vai conquistar areia, você não vai conquistar vento, você vai conquistar castelos construídos sobre rocha. Amém. Bata o vento que bater, venha a tempestade que vier, a água que vier, o seu castelo, aquele que o Senhor te entregar, vai permanecer de pé, amém, em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Meus irmãos, amém. Se é para bater palma, bata a palma direita. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, em Mateus 24, 13, nós temos uma promessa lá. A palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E você pode trazer esta verdade espiritual para a sua realidade natural. Aquele que perseverar até o fim, aí você pode completar da maneira que você quiser. Aquele que perseverar até o fim alcançará o sucesso almejado. Alcançará aquilo que o coração deseja. Enquanto você estiver trabalhando sem um norte, sem uma direção, sem um planejamento estratégico, é muito importante fazer planejamento estratégico para tudo que você vai conquistar na vida. Aquela casa dos sonhos, quais são os passos que você deve seguir para você alcançar a casa dos sonhos? O próximo carro, carro zero do seu sonho, qual é o carro que você deseja? Aliás, vamos começar, vamos retroceder um passo e deixa eu te perguntar, quais são os seus sonhos? Porque se você não tem sonho, Deus não precisa te entregar absolutamente nada. Então você precisa sonhar. Você tem que ser como aqueles que sonham para que você possa realizar. Amém. Porque nada é impossível àquele que crê. Foi o próprio Jesus que disse isso. Tudo é possível àquele que crê. Levante a mão para o céu e diga assim, eu sou daqueles que sonham. Eu sou daqueles que creem que tudo é possível. E em nome de Jesus será. Amém, meus irmãos? Nós precisamos entender que a chave da conquista, em primeiro lugar, está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra. Se nós temos entendimento espiritual para entender a palavra do Senhor, aqui está a revelação, para que nós possamos conquistar no natural e no espiritual. Nós somos seres que vivem em 2 dimensões ao mesmo tempo. A sua dimensão, por excelência, é a dimensão espiritual. É de lá que você busca todas as suas bênçãos, aquilo que ainda não pode ser visível aos olhos, e traz a realidade pelo poder da palavra de Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Vou repetir, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, aquilo que você sonha, para que você possa realizar, você tem que trazer no mundo espiritual, pelo poder da palavra de Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Porque tudo é possível ao que
Se você crê que você será possível de alcançar, assim será. Amém. O Senhor é contigo, varão valoroso. Ser somente forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Assim é que diz a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo. E aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Diga para o seu irmão, quem prometeu é fiel para cumprir. Meu irmão, tem 4 verdades que você precisa aprender sobre a perseverança. E se fosse possível você anotar, seria muito bom. Primeira coisa que você tem que entender sobre a perseverança é que tudo que exige a perseverança exige sacrifício. E o problema maior do povo de Deus é que o povo não está disposto a se sacrificar. Para que você possa conquistar tesouros mais caros, mais ricos, mais importantes. Veja bem, eu não estou falando de dinheiro apenas, não. Vamos ampliar a questão. Eu estou falando sobre reino. Amém, meus irmãos? Estou utilizando de exemplos naturais para falar sobre reino, porque o que há de mais importante é a direção a qual estamos seguindo, é o caminho do céu. É para lá que nós estamos indo e é disso que eu estou falando. Mas eu vou usar exemplos naturais para você entender que é preciso se sacrificar. A palavra do Senhor mostra isso. Ser perseverante significa ter que sacrificar a minha vontade própria. Porque quando eu sacrifico a minha vontade própria, eu coloco a vontade de Deus à frente da minha. Sacrifício é palavra-chave de quem é perseverante, de quem vence, de quem conquista. Sacrificar é preciso, é necessário, é exigência. A palavra do Senhor diz que é necessidade. E o que é necessidade? Aquilo que é de urgência. É necessário, não é simplesmente importante. É necessário ser perseverante. Porque nós precisamos entender que nós somos seres de hábitos. Cada um de nós tem diversos hábitos. Tem pessoas que têm hábitos ruins, tem pessoas que têm hábitos bons. Você precisa identificar quais são os seus hábitos ruins e substituir, trocar por hábitos bons. Porque ao fazer isso, você vai se programar cada vez mais para atingir o sucesso que você deseja. Mais uma vez, Deus não tem nenhum problema com sucesso. Deus não tem nenhum problema com prosperidade. Deus não tem problema com essas coisas. E se você gerir isso dentro do seu espírito da maneira que Deus deseja encontrar, Deus não vai ter nenhum problema em realizar na sua vida. Quem recebe diz amém. Amém. Quem está entendendo, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sacrifício é importante. Sacrifício significa renúncia. A maioria de nós não está disposto a renunciar. Deixa eu te dar um exemplo. Vou falar de mim. Ao chegar aos 18 anos, eu resolvi parar de estudar. E eu estava cansado. Resolvi parar, não quis fazer faculdade. Mas aí eu fiquei dos 18 aos 25 anos, um período de 7, um período profético, parado. Aos 25 anos, só trabalhando. Eu me decidi em fazer a faculdade. Eu fiz 3 faculdades sem estudar, porque eu tinha certeza que eu ia passar. Eu fiz 3 vestibulares, desculpa. 3 vestibulares, porque eu tinha certeza que eu ia passar, eu estava convicto que eu ia passar, não estudei, eu fui nos 3, passei nos 3 e optei por um, foi direito. Não falo isso para me vangloriar, não tem nenhum mérito nisso. Quando eu comecei direito, as coisas não estavam fáceis, porque o salário que eu ganhava não era suficiente para me pagar todas as minhas despesas e também o valor da faculdade. Para mim, seria muito mais fácil, depois do primeiro ano, largar de mão, deixar para trás. Mas porque eu perseverei, eu consegui atingir o tão sonhado diploma da faculdade. Mas veja bem, quantas pessoas entram pelo mesmo caminho e param? E desistem? Por que você acha que o meu único empecilho foi a questão financeira? Não foi. A questão do trabalho. Quantas vezes eu cheguei mais tarde por causa de trabalho? Mas eu não deixava para trás.
Porque eu tinha a certeza absoluta que aquilo me traria resultados no futuro. Me traria a satisfação que eu sempre quis. Até então era importante conquistar um título de doutor. Porque para minha mãe, que nem estava mais presente, era um sonho que ela tinha. Mas pelo fato de eu pensar que minha mãe ia durar para a vida inteira, eu não liguei para aquilo. E só comecei a estudar quando ela já não estava mais presente. Mas já que era um sonho dela, eu sabia que de alguma forma, se eu fizesse, em algum momento ela poderia saber lá na frente. Lá na glória. Meu irmão, é muito mais fácil deixar para trás, é muito mais fácil largar para lá. Mas se você tem um objetivo, nada te para. Amém. Nada te para, muito menos o inferno. Você que é filho de Deus, você que sabe das armas espirituais que você tem. Se você decidir, se você lançar a palavra profética, essa palavra profética, ela é inserida dentro de uma rocha poderosa e essa rocha se chama de Jesus Cristo. Ela está presa, a palavra profética lançada na autoridade do nome do Senhor Jesus, ela está presa na rocha. E eu nem era cristão. Bom que a pastora vai sempre me lembrando dos detalhes aqui, né, pastora? Você acha que eu não tive de fazer sacrifícios? Quantos finais de semana eu deixei de sair com os amigos para estudar para as provas? Cada livro que eu lia era dessa largura, era mais ou menos como Bíblia. Quantos livros que eu tinha que ler por ano? Meu irmão, não é fácil para ninguém, não é fácil para você, eu sei. Não foi fácil para mim. Mas da mesma forma que não foi fácil para Jesus também, não foi fácil para Paulo também, não foi fácil para Pedro. Imagina você pregar a palavra de Deus sabendo que é a verdade a sua vida inteira depois que você conhece Jesus e lá no final você perder a sua vida de uma maneira muito triste, dolorosa. Não é fácil para ninguém, mas se você fizer, seu nome vai entrar para a história. Amém. O nome de Paulo não entrou para a história à toa. O nome de Pedro não entrou para a história à toa. Amém. Sabe por quê? Porque o Senhor honra aqueles que o honram. Amém. Da mesma forma que esses homens de Deus tiveram o seu nome escrito, Abraão, quantos mais você saberia dizer agora? Sansão, que nem foi tão certinho assim, cometeu muitas gafes, muitos erros, muitos equívocos, e ainda assim o nome dele está aqui, um juiz de Israel. Quantos outros? Moisés, Samuel, Noé, Davi. Só tem homem na Bíblia? Ruth, Noemi, Débora, Joquebede. Meu irmão, o que é que você está esperando para você conquistar? Vai ter sacrifício? Vai. Mas se você estiver disposto a pagar preço, você chega lá também. O seu nome também vai entrar para a história. De uma forma ou de outra. E eu tenho certeza que será da melhor forma possível. Na autoridade do nome do Senhor Jesus. Anota aí. Toda perseverança exige sacrifício. Tudo que exige perseverança vai exigir também sacrifício. Número 2, anota porque é importante. Tudo que vale a pena custa caro. E nem tudo que custa caro vale a pena. A verdade não é recíproca. Amém, meus irmãos? Mas tudo que vale a pena vai custar caro para você. Para mim, a faculdade, voltando ao exemplo da faculdade, ela me custava caro. Me custava caro em termos financeiros, me custava caro em termos emocionais. Eu ficava na pressão o tempo todo. Na pressão, pensando na prova, pensando nas aulas que eu não podia perder, mas tinha que perder por causa de trabalho. Nessa época eu acordava 3 horas da manhã, eu estava trabalhando no banco, começava de madrugada, aí depois do almoço eu tinha um outro trabalho, era um negócio que eu tinha, trabalhava nesse meu negócio até no finalzinho da tarde e tudo. Por quê? Porque eu tinha um objetivo. E eu tinha que ganhar mais dinheiro, eu precisava fazer mais dinheiro. Essa é a minha história e qual é a sua história? Porque eu sei que aquilo que você deseja para você também, aquilo que vai exigir de você a perseverança, vai custar caro para você de alguma forma. Talvez seja menos tempo com a esposa, talvez seja menos tempo com o filho, mas tudo é por um tempo determinado. Porque tudo que você começa com uma direção estabelecida, você alcança. Amém.
Vou repetir, tudo que você começa sabendo aonde você vai chegar, tendo a certeza absoluta, leve o tempo que levar, mas você vai chegar lá. O tempo, ele é estabelecido. Talvez você não saiba medir o tempo. Amém, Rafa? Rafa tá ficando esperto ali também, tá pegando tudo, né? É isso aí. Mas o tempo já está estabelecido. Porque tudo tem um momento de começo e tem um momento de fim. Se você está passando por alguma dificuldade, alguma dor, tem um tempo de começo, mas tem tempo de fim também. Amém, Jesus. Pode ter certeza, a dificuldade vai passar. Persevera. Amém. É sacrificante, paga o preço, porque vai valer a pena. Número 3, tudo que é precioso é difícil. Tudo que é precioso é difícil de ser encontrado. A gente não acha por aí. Brita é preciosa ou não? O que é brita? Brita é uma pedra, é um calcário sem valor. E o diamante? Qual que é o percentual que existe entre as chances de você encontrar brita quando você sair dessa porta para fora e encontrar diamante? 0. Meu irmão, tudo que é precioso é difícil de ser encontrado. Por isso exige perseverança. Exige renúncia. Exige sacrifício. Exige que se pague um preço. Permanecer na presença do Senhor Jesus. Veja bem, você pode pensar que eu estou falando sobre coisas naturais, mas eu estou falando sobre bens preciosos espirituais. Eu estou falando sobre palavra de Deus, estou falando sobre salvação. Porque permanecer no Evangelho exige sacrifício, exige que se pague um preço, exige que você tenha perseverança de encontrar algo muito precioso, muito caro, que é a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus. E apesar de parecer ser fácil, não é tão fácil não, porque pelo fato de você ter que pagar preço, isso torna estar na presença de Deus algo muito raro hoje em dia. Porque não se engane, não é porque existem muitas igrejas lotadas de pessoas que está acontecendo o mover do Espírito Santo. Porque hoje, infelizmente, assim como foi por toda a história humana, é muito mais fácil estar ali pela religiosidade. Estar ali porque papai mandou, porque mamãe mandou, porque papai levou, porque se papai não levar, eu não estou ali. Meu irmão, você tem que entender que é preciso que cada um de nós deseje alcançar o reino de Deus. Deseje alcançar aquilo que outras pessoas vão deixar para trás. Imagina a situação, Noé começa a avisar, vai chover. Aí as pessoas começam a rir de Noé. Gente, vai chover, vai inundar tudo aqui. Se transforma, se arrependa. Construam barcos. Noé, você está ficando doido? Mas ele perseverou. Não foi por 10 dias, não foi por um mês. Foi 120 anos construindo um barco e nada de chuva cair. Meu irmão, as coisas preciosas que você está construindo, leve o tempo que levar, mas a hora que Deus resolver te abençoar, a hora que Deus disser assim, chegou a hora, todas as pessoas que vão estar do seu lado e que não vão participar da bênção, eles vão dizer assim, que pena que eu não ouvi a voz desse profeta, que pena que eu não ouvi a voz dessa mulher de Deus. Será assim na sua vida, porque quando a bênção for derramada, ninguém segura a bênção do Senhor na sua casa, em nome de Jesus. Diga assim, tudo que é precioso e difícil depende do meu esforço. Depende da minha perseverança. Número 4, que é muito importante. Tudo que exige a perseverança leva tempo para conquistar. Meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos aprender a dominar, principalmente nesse mundo dinâmico que nós estamos vivendo, se chama... Como é que se chama aquela palavrinha que você fica sempre assim, querendo, que nunca chega o tempo? Como é que se chama? Ansiedade. Muitas vezes as pessoas deixam de conquistar por causa da ansiedade, porque a ansiedade faz você dar passos errados, tomar decisões equivocadas. A ansiedade te tira da presença de Deus, porque tudo que você faz, você não consulta ao Senhor, você não se aconselha com o pastor,
Você não chama o pastor, a igreja, para orar com você. Porque você quer antecipar as coisas de Deus. E as coisas do Senhor não podem ser antecipadas. Mas se você permanecer perseverante, você vai chegar lá. Porque Deus já estabeleceu o seu... Veja bem, preste atenção nisso. Abraão tinha uma promessa na sua vida. Quem conhece a história de Abraão, diga amém. Abraão, ele recebeu a promessa, ele tinha 75 anos de idade. Imagina se Abraão é uma pessoa ansiosa. Ou talvez até era, né? E Deus trabalhou a ansiedade da vida dele. Né, mozinho? Mas até então, não foi porque ele recebeu a promessa aos 75 anos de idade que ele vivia uma vida tranquila, uma vida feliz. Porque ele sempre quis ser pai. A esposa dele, Sara, que antigamente se chamava Sarai, ela também sempre quis ser mãe. Qual mulher que não deseja ser mãe? Qual mulher que não tem esse sonho dentro de si? Então, quando Abraão recebeu a promessa, na verdade, foi quando Deus falou para ele, olha, acalma o seu coração, diminui a sua ansiedade, porque eu não dependo da sua idade para te dar o seu filho. Aguarda que o seu filho vai chegar. Olha, sai da tenda, olha para cima e conta quantas estrelas existem no céu, se você for capaz. Porque eu vou te dar uma descendência. Imagina, você receber essa promessa, sabendo que o útero da sua esposa é fechado, é infértil. Ele teve que aguardar por 100 anos. Não foi só por 25 anos. Aprenda a segurar a sua ansiedade, porque tudo que é caro, tudo que tem valor, tudo que é precioso leva tempo para ser conquistado. Qual é o tamanho do seu sonho? Existe um prazo para você conquistar. Seja perseverante, você vai chegar lá. Amém. Deus garante na palavra dele que tudo é possível ao que crê. Nós precisamos trazer essa palavra para o nosso dia a dia. Ah, pastor, mas o senhor não sabe quão caro é o meu sonho. Tudo é possível ao que crê. Amém. Pastor, o senhor não sabe, porque para mim alcançar isso vai depender de eu fazer 3 cursos, 5 faculdades, 2 doutorados. Tudo é possível a quem crê. Pastor, eu quero ter uma casa aqui nos Estados Unidos, eu quero ter uma casa na Europa, quero ter uma casa em Dubai. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, assim será. Amém, meus irmãos? Meu irmão, veja bem, aprenda que tudo que vale a pena exige muito esforço e leva tempo. Um jogador de futebol, um atacante, aí agora eu vou falar a língua que o B entende, né? Para ele ficar bom no pênalti, quantos pênaltis será que ele tem que ensaiar, que ele tem que treinar para conseguir executar um chute perfeito na hora H? Porque não se engane não, a aparência ali que é fácil. O gol parece ser largo, é um cara só no meio do gol, mas imagina a pressão de um time inteiro, uma torcida inteira, esperando que o seu chute venha a definir o placar, venha definir a Copa, venha definir o campeonato. A pressão é muito grande. Se a pessoa não tiver com o emocional no lugar, ela não consegue. Mas se ele não retroceder, se ele confiar no Senhor, ele vai lá e marca o gol. Sabia disso? Sabia disso, B? Esse é o segredo. Quanto tempo leva para um piloto conseguir pilotar um avião comercial? Esses aviões que a gente vê por aí. Você sabe disso? Sabe? Tem essa informação? 10 mil horas de voo. 10 mil horas de voo. Se a pessoa não for uma pessoa perseverante, se a pessoa não souber exatamente onde ela quer chegar, ela desiste pelo caminho. Ela desiste pelo caminho, porque é dinheiro que vai embora. Isso ele está só gastando, porque não é de graça. Você pegar um avião, tirar um avião do solo, colocar no ar e voar por 10 mil horas. Quanto tempo leva? Qual é o investimento que se faz? $450 a hora. Agora multiplica isso por 10 mil. Aí você vai ver o preço que foi pago. É fácil se tornar um piloto de avião ou tem que pagar preço? Tem que pagar preço. É fácil ir para o céu ou tem que pagar preço?
Meu irmão, tudo tem um preço. A sua família na presença de Deus. É fácil ou tem que pagar preço? Pagar preço de jejum, pagar preço de oração, preço de palavra. Existe um ditado que diz que o sucesso não acontece por acaso. O sucesso acontece na vida de quem paga preço, de quem é perseverante. Guarde isso dentro de você. O sucesso não acontece na vida de todo mundo, porque o sucesso é uma pedra preciosa também. É um diamante. Precisa ser lapidado, precisa ser desejado para ser alcançado. Quando o preço é dinheiro, ainda é fácil. Quando o preço é renúncia, é mais. É mais caro ainda. Renúncia é a palavra-chave. Porque para você alcançar os seus objetivos, um preço vai ser pago. Uma pessoa para se tornar juiz de direito tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço de dedicação, primeiro de faculdade, 5 anos de direito. Aí depois o tempo de cursinho. Tem que quase fazer uma faculdade de novo para se preparar para enfrentar os melhores do país. Meu irmão, tudo que vale a pena é difícil de ser conquistado. A gente precisa parar de pensar que pelo fato de nós sermos cristãos, basta orar que todas as coisas acontecem. Porque o Senhor, Ele recompensa o esforço do seu povo. Abraão pagou o preço. Eu fico pensando a perseverança de Jó. Imagina a situação, literalmente, de um dia para o outro perder tudo. Perder família, perder filhos, perder dinheiro, prosperidade. Passar não sei quanto tempo, a Bíblia não revela. Não sei quanto tempo ele passou com caco de telha, coçando a própria pele, por causa das feridas. Um homem justo, reto, fiel, como a própria palavra do Senhor diz. Mas ele foi perseverante. Em nenhum momento, a Bíblia diz isso, em nenhum momento ele blasfemou contra o Senhor. Nenhum momento. E hoje em dia, qualquer lutinha que a gente passa, qualquer desafiozinho que a gente passa, já dá vontade de largar, já dá vontade de mandar tudo para o lado, tudo para o alto, chutar o balde. Deus não se alegra nesse tipo de atitude, sabe por quê? Porque o Senhor não se alegra, o coração do Senhor não se alegra naqueles que retrocedem. E quando nós levantamos uma murmuração, é quando nós estamos demonstrando que nós estamos insatisfeitos com a situação que nós estamos vivendo. E quando nós murmuramos, é como se nós estivéssemos falando, o Senhor não tem competência para me sustentar. É isso que significa murmuração, sabia disso? Porque tudo que nós estamos vivendo hoje, preste atenção nisso. Tudo que nós vivemos no dia de hoje, tudo que nós vamos viver amanhã, é o melhor de Deus para as nossas vidas, para esse momento que nos encontramos. Por isso a palavra do Senhor diz, em tudo dai graças. Tá difícil? Dá graça. Tá apertado? Dá graça. Tem dinheiro? Dá glória. Tá sem dinheiro? Dá graça, dá glória junto. Misturado com aleluia. Quanto mais você glorificar, mais o Senhor vai se alegrar. Amém. Por isso que eu dou glória. E aí a palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa de Jó foi maior do que a primeira. Literalmente, ele teve dobrado. Amém. Tudo que ele perdeu antigamente. Meu irmão, vale a pena servir a esse Deus, porque Ele é fiel. Diga para o seu irmão, nosso Deus é fiel. Meu irmão, imagina a pessoa de Davi perseverar na fé, sendo perseguido por uma pessoa que ele chamava de pai. Meu Deus. Já parou para pensar sobre isso? A perseguição de Davi era um reino inteiro, não era qualquer pessoa. Era o próprio rei, Saul, que perseguia a vida de Davi. Mas porque ele perseverou, porque ele não retrocedeu, porque ele tinha certeza da identidade de quem ele era. Peraí, quem está me perseguindo é o antigo rei, mas eu sou o rei agora. Ele recebeu a unção, ele tinha mais ou menos 17 anos de idade. 17 anos, mas só assumiu com 30. Passou um período de trevas, um período de dor, um período de dificuldade, desafios, morando em cavernas, vivendo com as pessoas mais mal faladas da época. Foi quem Deus levantou para ajudar. Todas as pessoas mal faladas da época se juntaram a Davi, porque viam nele aquilo que ninguém mais via. Deus sabe que você vai chegar aonde você deseja.
Basta que você acredite nessa verdade também. Porque até o inimigo já sabe disso, até o inimigo já acredita nisso, sabia disso? Por isso é que ele faz tantos artifícios, levanta tantos problemas para você, para tentar te parar, para tentar interromper a sua caminhada e falar assim, eu não aguento mais. Até aqui eu consegui, mas agora eu estou jogando a toalha. É isso que o inimigo deseja. Mas o Senhor, ele não se agrada daqueles que retrocedem. Agora, depois de todas essas palavras ditas, eu gostaria que você se colocasse de pé. E eu vou ler de novo esse texto para que ele faça total sentido. Então nós vamos para a ministração da Santa Ceia. Preste atenção agora, depois de toda a ministração, quanto esse texto ele vai se abrir diante dos seus olhos. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem galardão. A sua confiança tem prêmio. Guarde isso. Confiar em Deus vale a pena. O céu que está dito aqui na palavra do Senhor, que está descrito, ele é real, ele existe. Ele está nos alcançando. O real, que é o céu, está chegando na sua vida, está chegando na minha vida. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, veja bem, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Então vamos ler de uma maneira que fique mais fácil o entendimento. Perseverar, número 1, é uma necessidade. Número 2. Porque, número 3, havendo feito a vontade de Deus, a promessa, ela vai ser alcançada. Amém. A promessa será alcançada. A promessa será vivida na sua vida. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir não tardará. A sua espera será recompensada também. Aguarde com perseverança, permaneça crendo. Vai valer a pena. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Sabe quando faltar o dinheiro, quando faltar os recursos, quando faltar a saúde? O meu justo viverá pela fé. Quando todas as portas se fecharem, o meu justo viverá pela fé. Quando começarem a falar mal de você, o meu justo viverá pela fé. Quantas outras dificuldades e desafios você puder imaginar, pensar, o meu justo viverá pela fé. Você tem que ter isso dentro de você, perseverança. Perseverança, perseverar, continuar, não desistir. Sabe por que as pessoas alcançam todos esses cargos que elas desejam? Por causa de três palavras-chave apenas. Um juiz, ele alcança o cargo de juiz, ele chega ao cargo de magistrado, ele pode se tornar um grande homem de decisão no país por causa dessas 3 palavras-chave que eu já vou te dizer. Um jogador de futebol, ele se torna o número 1 do mundo por causa dessas 3 palavras que eu vou te dizer. Guarde isso. Você vai chegar no céu por causa dessas 3 palavras que eu vou te dizer. Você vai conquistar tudo aquilo que você deseja aqui por causa dessas 3 palavras que eu vou te ensinar. Repetição, treino e exercício. Repetição, treino e exercício. Repetição, treino e exercício. Quanto mais você repetir, quanto mais você exercitar, quanto mais você se cansar de fazer, mais fácil fica de alcançar. Tá chovendo, hoje eu não quero ir pro treino. Se exercita, vai lá, se esforça, persevera. Hoje eu não quero tocar o instrumento. Exercite-se, treine, repete. Quanto mais você exercitar, treinar, repetir, melhor você vai ficar. Amém. O juiz, ele alcançou o lugar que ele queria porque ele estudou o que foi preciso. Ele estava cansado de estudar, mas foi lá e fez, caminhou de novo. A milha extra. Ele não foi como os demais. Tantos outros ficaram para trás. Um passou no concurso. Com você será assim também. Aleluia, tudo que você desejar, creia. Coloque Deus na frente. Coloque a perseverança na frente. Coloque a palavra do Senhor na frente. O Senhor vai te honrar. Amém, Senhor. Profetizo sobre a sua vida. O Senhor vai te honrar. Amém, Senhor. Os sonhos, os projetos de vida ali escritos, o Senhor vai realizar. Amém. O Senhor vai fazer acontecer. Se retroceder, não retroceda, não desista, não abandone. Não abandone a fé, não joga a toalha.
não fica pelo caminho. Você pode ver muitas outras pessoas ficando, mas você não vai ficar. Você vai permanecer, você vai continuar em direção ao alvo, em direção à pessoa de Cristo. Porque quando você alcança Cristo, você alcança todo o resto. Em Cristo está a solução de todos os seus problemas. Creia nessa palavra. O mundo tem aflição? Tem, mas tem vitória também. E a vitória é muito maior do que a derrota. A vitória é muito maior do que o obstáculo. O sabor, a alegria, a felicidade de conquistar em Deus é muito maior e vai te fazer esquecer toda a dor. Vai ficar para trás. Deixa eu te lembrar de uma coisa. Foi dolorido para José conquistar o cargo de governador do Egito. Ele foi traído pela sua família, pelos seus irmãos. Ele foi abandonado num buraco. Ele foi vendido para estranhos. Ele foi levado para um cativeiro, para um calabouço, onde pessoas eram torturadas. Mas ele perseverou na fé. Ele perseverou na fé. Deus tirou ele desse calabouço, levou ele a governador do Egito, inteirinho. As pessoas honravam José. E sabe o que aconteceu? Lá na frente, ele ainda abençoou as mesmas pessoas que haviam virado as costas para ele. Deus vai te usar para abençoar pessoas que hoje maldizem o seu nome. Porque você é escolhido. Você não é qualquer um. Deus vai fazer diferença na sua vida, em nome de Jesus. E quem crê diz, salva de palmas.